Fala pessoal, tudo bem? Bom, muitas pessoas querem aquela dieta mágica, aquele alimento especial, aquela medicação ou aquele suplemento que vão fazer com que eles façam, com que eles tenham uma perda de peso maior, que eles não reganhem o peso depois do período da dieta e que não percam massa muscular durante o período do emagrecimento. Essa seria a mágica do processo. Mas o processo em si é muito mais simples. Na verdade, ele vem através de mudança de hábitos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente quer fazer uma dieta para emagrecimento é que precisamos controlar aquilo que nós estamos comendo. Isso tem a ver com as proporções, as porções dos alimentos, a quantidade do alimento que está sendo ingerido e a qualidade desse alimento. Então, alimentos quanto menos industrializados, quanto mais naturais, melhores em sua composição, para que a gente consiga controlar melhor a quantidade de caloria que está sendo ingerida e, com isso, fazer um controle daquele peso que está em excesso. E assim a gente consegue fazer com que o paciente perca gordura e preserve a massa magra. Então, para você que está começando a fazer uma dieta, eu acho que a gente pode dividir durante o dia mais ou menos em 5 refeições do seu dia, tá? Começando pela manhã com um café da manhã um pouco mais reforçado. Nesse café da manhã, você pode colocar uma porção de fruta, 2 ovos mexidos, uma fatia de pão, de preferência integral para que tenha um pouco mais de fibra e um café preto, tá? Com isso, a gente vai ter uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de proteína, você vai ter nutriente para você começar o seu dia e dar seguimento nos seus afazeres ao longo do dia. Para você não ficar muitas horas sem se alimentar entre o café da manhã e o almoço, e você chegar no almoço com muita fome e acabar colocando muita comida no prato, eu aconselho que no meio da manhã você coloque um lanche. Esse lanche pode ser uma fruta, uma banana, uma maçã, uma pera, ou então, para quem quer preservar, manter um pouco mais da massa muscular, colocar uma porção de whey. Com isso, você vai ter nutriente durante a sua manhã dentro do seu estômago e vai evitar que você fique muitas horas sem alimentação, muitas horas sem alimento dentro do estômago e evita com que você chegue com muita fome no seu período do almoço, na hora da refeição de maior volume. Na hora do almoço, preste atenção na quantidade do alimento que você está ingerindo. Então, primeiramente, eu aconselho que você faça a ingestão de uma porção grande de salada, de preferência, salada de folhas. Com isso, você vai ter a ingesta de alimento com grande volume, então você já vai ficar mais saciado, baixíssima caloria, sempre atentando para os molhos que você coloca. Lembrando que quanto mais gorduroso o molho, mais calorias esse molho tem. Então, uma salada de folha em grande quantidade, antes de você ir realmente para o restante dos macronutrientes desse almoço. Depois desse prato de salada, você coloca uma porção, umas 2 colheres de servir de arroz. Pode ser integral, pode ser arroz branco. A vantagem do integral, ele tem um pouquinho mais de vitamina, principalmente do complexo B, tá? E um pouco mais de fibra, que dá um pouco mais de saciedade. Mas em relação à caloria, tem pouquíssima diferença em relação ao arroz branco. Então, umas 2 colheres de servir de arroz, uma concha rasa de feijão, uma porção de proteína. Com isso, como você já vai ter ingerido a salada antes, você vai ver que isso já é o suficiente para você ter aquela saciedade, você não vai ter vontade de comer muita coisa depois disso, e aí você já vai passar para o seu período da tarde para dar sequência nessa dieta que você está organizando. No período da tarde, entre o almoço e o jantar, eu aconselho que também tenha uma porção de refeição, um lanche da tarde. Nesse lanche da tarde, dê preferência a ingerir uma fruta. Caso não seja possível você ingerir uma fruta, que você coloque uma porção de proteína, seja um ovo cozido, seja uma porção de whey, seja alguma coisa que tenha substrato, que você consiga colocar dentro do seu estômago e evite essa quantidade de horas de jejum entre o almoço e o jantar. Com isso, assim como no almoço, você vai chegar com menos fome no jantar. E tendo menos fome,
você vai fazer um prato menor e vai evitar de comer grande quantidade de caloria no jantar. No jantar, eu oriento que os pacientes façam uma dieta mais leve para conseguir dormir melhor, tá? Você pode colocar uma porção de batata doce, né, umas 2 rodelas mais grossas de batata doce, um frango ou um bife de patinho, são carnes com baixa quantidade de gordura, tá? Se for possível você comer alguma salada antes, seja ela cozida, seja ela de folhas, não tem problema, pode fazer a ingestão dessa salada junto com a proteína e o carboidrato. Vocês vão ver que vocês vão dormir muito mais saciados e vão evitar de pela manhã acordar com muita fome. Então, vai evitar de você querer comer grande quantidade de alimento no seu café da manhã. Então, o que a gente observa, o que a gente vê? Que quando o paciente tem uma alimentação mais regular, ele consegue controlar melhor seu peso. E a gente não pode esquecer que agregar a essa dieta alguma atividade física, 3, 4 vezes na semana, um exercício aeróbico, ou então acrescentar uma musculação 3, 4 vezes na semana, vai acelerar o processo de perda de peso. Então, se a gente conseguir fazer uma dieta regular junto com alguma atividade física regular, o sucesso é garantido. Beleza, galerinha? Vamos que vamos. Fica a dica para vocês. Aquele abraço.